na pergunta que vem por aí. Quem sabe você não tem a mesma dúvida. Gostaria de saber se toda comunidade terapêutica precisa ter uma ligação com o estudo religioso. A espiritualidade, ela não precisa necessariamente estar ligada a um grupo religioso. Ela precisa ser trabalhada. Pode ser de forma ecumênica ou vinculada, a alguma orientação religiosa. Na segunda parte da aula de hoje, nós continuamos a conversar com o subsecretário de Políticas sobre Drogas de Minas, Clóvis Benevides, e recebemos também o Giovanni Alexandre Silva, que é presidente da ONG Projeto de Vida. Seja bem-vindo, Giovanni. Gente, numa comunidade terapêutica, sempre vai ser preciso haver regras. A construção de uma comunidade terapêutica, ela se baseia em cima de regras. O procedimento da comunidade, da construção e da participação dos internos de uma comunidade só se dá através das regras. As regras é o eixo principal que norteia todo o processo que vai ser desenvolvido das suas ações. O que pode acontecer é todo mundo participar da elaboração dessas normas, ou opinar sobre elas. Na verdade, esse é o diferencial. São, em tese, regras construídas com a participação, com o protagonismo das próprias pessoas atendidas, da equipe técnica e daqueles que colaboram com o dia a dia da comunidade terapêutica. Então, há uma flexibilidade na construção, na proposição daquilo que é o que o grupo vai alcançar naquele período em que vai conviver juntos. Então, a gente diz regra com visão de onde se quer chegar. E a construção a partir da partilha, que é um elemento central da convivência daqueles que estão na comunidade terapêutica. Existem alguns conceitos da metodologia que a gente poderia esclarecer cada um deles, conversar sobre cada um deles. Um deles é habilidade de vida. O que seria isso que as comunidades tentam desenvolver nas pessoas? Eu acho que a habilidade de vida vem com a questão da construção de cada um. Cada pessoa vem com a sua habilidade. Talvez o que a droga consegue fazer na vida do indivíduo é justamente isso, romper essas habilidades e interromper a sua caminhada. Cada um traz a sua habilidade e quando não tem, através da habilidade positiva do outro, ele consegue, de certa forma, influenciar naquele que pouca habilidade tem. Nós temos que aproveitar o que tem. É esquecer o que a droga retirou e aproveitar o que tem. E nessas habilidades eles vão se descobrindo a cada dia. Vamos pensar num sentido mais amplo, Érica. Esse indivíduo, esse adolescente, adulto, essa jovem que teve uma relação prejudicial, uma relação com o uso da droga, de uso nocivo e de dependência, foi perdendo uma série de demarcações sociais que permitem àqueles que não usam drogas ou que têm certo controle sobre o uso de algumas substâncias, manter seus vínculos de convivência social, sem que isso os tire do aspecto mais legítimo da cidadania. Quando ele vai para dentro da comunidade, quando ele acessa esse modelo, essa prática de acolhida temporária, ele, de certa forma, tem que retreinar essas habilidades. Construir reforços que vão permitir manter um padrão de abstinência na sua convivência externa ou reduzir os riscos e os danos quando, eventualmente, se aproximar dos locais de consumo, dos grupos de pressão, de outros mecanismos, inclusive familiares. Então, o trabalho mais pragmático da comunidade terapêutica é começar um processo de treinamento dessas habilidades, que inicia por reconhecer que vínculos foram perdidos, que situações sociais foram fragilizadas e que, a partir do protagonismo daquele indivíduo, da troca de experiência com os outros que estão acolhidos, do que de bom cada um traz, se consegue construir um ambiente que o prepare para resistências externas e para uma reflexão interna que a gente costuma chamar de convivência entre os pares. Outro conceito importante da metodologia que entra nisso que você está falando é a prevenção de recaídas. Sim, a prevenção de recaídas, do contexto do treinamento das habilidades sociais, para mim é a primeira. O processo, Clóvis, dessa prevenção de recaída é que ele começa quando a pessoa resolve buscar esse tratamento, essa mudança. A gente não pode pensar na prevenção da recaída, talvez no meio ou no final de um acompanhamento de um indivíduo. Essa construção ela começa nesse momento de partida. Esse vínculo dessa prevenção da recaída, ela está 100% voltada ao apoio familiar, ou de quem esteja próximo deles. E aquela história, quando a gente começa a pensar quem que vai ser esse suporte. Quer dizer, a comunidade
tem que estar, para fazer essa construção, constantemente interação. Existe a interação entre os residentes que estão ali, mas você já falou de uma importante, tem a família, tem que ter outros pontos da rede. Vamos pensar na lógica da prevenção da recaída e também da interação, somando as duas situações, de uma maneira muito superficial. Quem recai? Recai quem se frustra com o que está construindo, ou quem está muito bem em algum aspecto e entende que não tem mais risco. Seguro, né? Está seguro. Onde é que ele vai buscar os reforçadores? O que é fazer prevenção da recaída? Ou prevenção da reentrada no uso? Alguns usam termos como está ativo ou está em abstinência. É aquele indivíduo que não teve na escola, na comunidade, no apoio do serviço público de saúde ou de assistência, ele não encontrou os reforçadores ou não entendeu que precisava ter esse apoio externo, falando de alguém que passou por uma comunidade terapêutica. O que eu tenho atualmente percebido era que muitas vezes o processo da recaída é fácil pelo desamparo. Ou seja, eu estou dentro de um ambiente de comunidade terapêutica protegido, onde que eu tenho alimentação, onde que eu tenho uma estrutura básica, onde que eu tenho lazer, onde que eu tenho um mínimo de segurança, e após esse processo eu volto para o mesmo ambiente, para o mesmo espaço, sem amparo algum. Então, assim, qual o comprometimento desse processo? E se ele entra nesse processo da prevenção da recaída e ele encontra um ambiente na comunidade agradável, seguro, a gente encontra isso na comunidade de vez em quando. Ele retorna para a comunidade porque ele não encontrou na família o mesmo amparo que ele encontra dentro da rede complementar. Pois é, vamos falar agora sobre a família. Vamos ver como que a equipe da comunidade terapêutica Bom Pastor, lá de Ouro Branco, acolhe os dependentes e as suas famílias. Vamos ver. Nós temos um protocolo de triagem e de acolhimento desse paciente. Ele liga para cá ou ele vem referenciado por algum serviço, o CRAS, o CREAS ou mesmo o CAPES, ou é uma demanda espontânea da família, dele próprio. Ele precisa de fazer exames laboratoriais, exames clínicos, raio-x, exames de fezes, urina, sangue, vários exames. Ele precisa passar por um clínico geral para que ele possa avaliar esses exames e ver o estado de saúde dele. Ele faz uma avaliação psiquiátrica também e uma avaliação dentária e algumas vacinas que ele precisa tomar antes de vir. Então, assim que tiver tudo pronto, ele liga e marca uma entrevista. E no dia marcado para fazer a internação, a equipe se organiza também aqui. A despedida é difícil, né? Porque você vai embora, você não sabe o que vai acontecer, você não pode ficar perto dele. Você tem que deixar, mas a gente tem que entender que é o melhor para ele se afastar, para ele se conscientizar de que ele tem uma doença, que ele tem um problema. E essa clínica é a minha esperança. Então, chegando aqui, ele é acolhido pelo grupo, que é o grupo que vai ser a nova família dele, e pelos profissionais que estiverem aqui na fazenda. A gente está recebendo aqui o novo residente, o Rafael, né? Seja bem-vindo, Rafael. Você é a pessoa mais importante a partir de agora nessa casa aqui, assim como se você estivesse na sua casa, né? Nesse momento, eu entro como técnica de enfermagem para saber desse residente se ele tem algum problema de saúde, se ele toma alguma medicação, se ele precisa de algum acompanhamento diferenciado, referência médica, se a gente precisar fazer algum contato, e já para arrumar essa medicação, já deixar tudo em ordem para ele ser já medicado no mesmo dia com essas medicações que ele vem tomando lá de fora. Ele é acolhido num quarto próprio, que é o quarto que o residente chega e dorme nesse quarto, que é o quarto 1, né? Porque lá tem cama baixa, se ele tiver alguma debilidade física, se ele tiver com alguma dificuldade de coordenação motora. Então tem um quarto especial para esses residentes que internam e para a gente estar atento ao processo de desintoxicação dele. A gente canta para ele, né? Mostra para ele, né? Cada um deixa uma palavra amiga com ele, né? Mostrando o que é a comunidade terapêutica e cada um vem oferecer para ele, principalmente ajudá-lo com a sua dependência química, né? Me sinto bastante acolhido nesse lugar. Sinto que aqui tem pessoas igual eu, não me sinto diferente. Me sinto igual a todos. Como na sociedade eu era bastante excluído, né? Na minha vida eu comecei tudo e não terminei nada. Aqui, pelo menos, acho que por esse dia de hoje eu posso dizer que aqui eu vou concluir. Pois é, a mãe do Rafael, né, quando o levou lá, falou: aqui é a minha esperança.
Mas existem critérios de admissão nas comunidades. Mesmo que elas representem esperança para várias famílias, nem todos os dependentes deverão ser acolhidos numa comunidade, né? Quais são esses critérios de admissão? Eu acho que os critérios de admissão são, inclusive, medidas protetivas. Nós entendemos que a aflição das famílias, que há uma necessidade de acolhimento, às vezes, colocado com certa urgência, mas precisam haver demarcações. Nem todo indivíduo que se dispõe em uma comunidade terapêutica, ou toda família que procura esse atendimento, se enquadra ao modelo, à metodologia que as instituições oferecem. Então, vamos pensar, primeiro, comorbidades no campo da saúde mental.